O dragão do Apocalipse está entre nós. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, nós vivemos os tempos do Apocalipse. Os atores do Apocalipse já estão se colocando no cenário que é o nosso mundo. Muito em breve, o anticristo será apresentado, embora muita gente não vá perceber logo de cara que ele é o anticristo. Também o dragão vermelho do Apocalipse já está entre nós. Veja só. No livro do Apocalipse lemos: depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. O padre Gobi viveu no século XX e recebia mensagens de Nossa Senhora por locução interior. Numa dessas mensagens, Nossa Senhora explicou quem era o dragão vermelho do Apocalipse. Veja aí. O grande dragão vermelho é o comunismo ateísta, que espalhou por todo lugar o erro da negação e rejeição obstinada de Deus. O grande dragão vermelho é o ateísmo marxista, que aparece com 10 chifres, a saber, com o poder de seus meios de comunicação, a fim de levar a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus, e com 7 cabeças, sobre as quais há uma coroa, denotando sinal de autoridade e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateísta está estabelecido e rege com a força do seu poder ideológico, político e militar. A grandeza do dragão claramente manifesta a vastidão do território ocupado pelo reino inconteste do comunismo ateísta. A sua cor é vermelha, porque ele usa guerras e sangue como instrumentos das suas conquistas numerosas. A base do marxismo é o satanismo. Não esqueça que Marx era contra Deus. Ele dizia que Deus era inimigo dele. Um absurdo total. E era satanista também. Tá certo? Então você começa a ver que não é só uma questão de guerra aqui no mundo pelo poder, por dinheiro, por corrupção. Não. É uma guerra espiritual. É a batalha do demônio contra Deus como sempre. E aqui embaixo as coisas que acontecem na Terra são um reflexo, porque o demônio nos usa como instrumentos nessa guerra. E Deus tem os seus soldados também, que são as pessoas que são fiéis a Ele e a Nossa Senhora. Tá certo? É claro que o objetivo é fazer as pessoas pecarem contra os mandamentos. Isso é pecado mortal. São pecados mortais que o marxismo nos leva a cometer. Assim todos perdemos o céu e vamos direto para o inferno. Nossa Senhora fala sobre o dragão ter o poder dos meios de comunicação. Sim, os comunistas se infiltraram nos meios de comunicação do mundo todo para passar suas ideias contrárias a Deus. Repare que muitos desses meios de comunicação passam a imoralidade, a podridão, trabalham para destruir as famílias, o casamento, trabalham contra os valores morais e contra a igreja. E também os comunistas causaram guerras e milhões de mortos em pouco tempo, espalhando a dor e a fome pelas nações. Nossa Senhora agora fala sobre o que o dragão vermelho comunista está tramando e qual é o seu real objetivo. Veja aí. O dragão tem conseguido construir para si uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que carrega consigo as sementes da corrupção e morte. O grande dragão vermelho tem a tarefa diabólica de retirar toda a humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, de toda a realização do plano do Pai, que por meio do Filho criou-a para a sua glória.
Daí a gente entende por que o comunismo se infiltrou na igreja. É que até o século XX, o início do século XX, a igreja era uma voz contra o comunismo, uma voz forte, que as pessoas, as famílias ouviam e atendiam. Então eles precisavam se infiltrar dentro da igreja, minar e calar a voz combativa da igreja. E aí sim a igreja comunista, a igreja falsa, começar a dizer as mesmas coisas que os comunistas sempre disseram. Para isso eles se infiltraram dentro da nossa igreja a partir da década de 30 maciçamente, com agentes espiões e infiltrados russos dentro da igreja para destruir a nossa igreja de dentro dos seminários, para se tornarem padres, depois bispos e finalmente então papa. Então era isso, eles precisavam calar a voz da igreja, o demônio tinha que calar a voz da igreja para que a igreja parasse de combatê-lo. E agora ele praticamente fala sozinho. Ele é a grande voz que fala com você pelos meios de comunicação para te destruir. E até por muitas igrejas, muitas missas que nós frequentamos, o demônio também fala. Você acha que foi ouvir a palavra de Deus? É o demônio que está falando para você na igreja falsa. Destruindo, relativizando as verdades do evangelho, as verdades que Deus ensinou e que não podem ser mudadas porque são eternas. São Pedro fala, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vem o demônio, se infiltra na igreja e muda tudo isso, para que a gente não saiba mais para onde vai. E quem não sabe para onde vai terminar indo para o inferno. Cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você pode deixar aqui no comentário, fazer uma pequena reflexão. Será que essa gente de esquerda sabe que trabalha para o demônio? Será que eles têm essa consciência da guerra espiritual que está acontecendo agora, que o apocalipse está acontecendo e que eles trabalham do lado errado? Será que eles sabem quantos milhões vão para o inferno por causa deles? Será que eles sabem que eles também vão para o inferno no final? Paz e bem.